Olá, alunos do quarto ano. Hoje, dando continuidade sobre o nosso conteúdo central, da nossa unidade, que são os ecossistemas, estudando aí na relação que tem os seres vivos com os ecossistemas, hoje nós iremos fazermos a leitura do capítulo 5, que tem como título Outras relações entre os seres vivos, na página 80 do nosso livro didático, certo? Vamos lá. As interações entre os seres vivos em um ecossistema vão além da sua relação, das relações alimentares, certo? No caso, a relação entre os animais, entre os seres vivos, não está só na questão do se alimentar, vai muito além, certo? Não é simplesmente porque um ser vivo precisa se alimentar que ele pega outro e se alimenta ali. Não é assim. Tem assim todo um processo, de relação entre eles. No ambiente, os seres vivos estabelecem outras interações, chamadas de relações ecológicas. Nessas relações, é possível que dois organismos envolvidos sejam beneficiados ou que haja prejuízo para ambas as partes. Também acontece de um ser vivo ter vantagem, enquanto o outro sai prejudicado, certo? Então, tem toda essa relação, Tem as relações de que ambos os seres vivos são beneficiados, tem a relação em que um dos seres vivos sai beneficiado, e tem o outro que todos os seres vivos, no caso, vamos supor, dois deles, tem essa relação. Os dois saem prejudicados, Então, vejamos aqui. A primeira relação, entre os seres vivos é chamada aqui, no caso, de mutualismo. O que é o mutualismo, É a relação em que os dois seres vivos participantes obtêm benefícios e um não consegue sobreviver sem o outro, certo? Então, nós temos aí, a relação entre a água e o fungo forma o líquen, O fungo se beneficia dos alimentos produzidos pela alga e a alga se beneficia da proteção e de substâncias fornecidas pelo fungo. No nosso exemplo aqui nós temos esses dois seres vivos, em uma árvore. Aqui nessa árvore, nessa imagem aqui, tem o que? Tem algas e também tem fungos. Essa associação, essa interação entre eles, certo? Essa interação beneficia a ambos. Por quê? Porque o fungo se beneficia do alimento produzido pela alga e a alga se beneficia da proteção e de substâncias fornecidas pelo fungo, certo? Em ambos os casos aqui, ambos os seres vivos, eles são beneficiados. Nesse caso, onde todos os seres vivos envolvidos, nesse caso, são beneficiados, no caso aqui da nossa explicação, o fungo, o fungo e alga, é chamado de mutualismo, onde um ajuda o outro. Então é uma coisa mútua, certo? Mutualismo é uma coisa mútua. Vejamos aqui o outro, o parasitismo. Relação em que dois organismos vivem junto e é um prejudicado, enquanto o outro é beneficiado. O ser vivo beneficiado, chamado de parasita, instala-se no corpo do outro organismo, o hospedeiro.
o parasita retira alimentos do corpo do hospedeiro, prejudicando-o. Então aqui nós temos um exemplo de um verme, né? Um verme muito difícil de ser encontrado, mas é uma realidade. Tem pessoas que desenvolvem dentro de seus organismos, certo? Esse tipo de verme. No caso aí, esse verme ele tem 1 metro, gente. É grande. Esse verme é um dos maiores vermes que se hospeda, se não o maior verme que se hospeda dentro do corpo humano, certo? Nós temos esse aqui é o verme chamado de solitária, né? Olha, as solitárias, vermes que se instalam no intestino humano, no intestino de seres humanos, são exemplos de parasitas. Também tem os lombricoides, nós chamamos muito de lombrigas, são os lombricoides, certo? Então, nesse caso, no caso desse verme aqui, nessa imagem, ele chega ao tamanho de 1 metro. Aqui 1 metro, bem grande, né? Então vejamos o que é que tem mais. Esse verme aqui, o que é que acontece? Quando o ser humano que tem esse verme no seu organismo ingere alimentos que iriam servir para fortalecer o seu corpo, esse verme aqui pega e absorve aquela proteína, a proteína, as vitaminas, deixando o ser humano fraco. Não só o ser humano, mas esse verme também dá em cavalos. Vamos dizer em outros animais, né? Normalmente esse verme ele é transmitido pela questão do comer, certo? É comer carne de porco, certo? O porco ali se alimenta, não? Em alguns lugares onde não tem um saneamento básico, se alimenta ali de fezes infectadas, né? E assim os ovos desse parasita vai para a carne do porco. E quando o ser humano come ali essa carne infectada com os ovos se desenvolvem dentro do corpo humano, gerando assim esse parasita, que é chamado de solitária. Certo? No caso do parasitismo, né, nosso exemplo aqui, no caso do parasitismo, um sai beneficiado, enquanto o outro, né, nesse caso, o hospedeiro, sai prejudicado. Outra questão de caso de parasita, né? Nós temos a questão de fungos também, vírus. Tem vírus que se instala no corpo humano e ali ele passa a absorver e destruir células, né? Então, assim, o ser humano ele é, vamos dizer, prejudicado. Competição é outro fator de relação entre os seres vivos. Competição, relação em que os organismos, né, envolvidos são prejudicados, pois compete por recursos que não são suficientes para todos. Nesse caso aqui nós temos essa imagem que representa, né, um local bem seco mesmo, né, pouca umidade. E aqui nós temos árvores que folhas mesmo são difíceis, não possuindo assim uma grande quantidade de folhas. Uma folhagem, né, escassa. Ó, na estação seca, as plantas de um mesmo local podem competir por água. Não há água suficiente para suprir as necessidades de todos os indivíduos. Aqui nós temos uma imagem que representa uma realidade, né, do município de Guadalupe,
no estado do Piauí. E essa imagem ela foi tirada em 2011, que representa, certo, que essa competição entre as árvores, porque na realidade, havendo pouca chuva, vai haver ali pouco recurso hídrico, né? Pouca água. E assim desenvolve essa competição entre as próprias entre os próprios seres vivos, né? Entre árvore, entre animais, como caças, que nós conhecemos como lebre, entre outros. Certo? Gado, bode. Tem uma competição, certo? Tem uma competição enorme devido à escassez de água. Então, esse é nosso conteúdo de hoje. Peço que vocês leiam o nosso material didático, e bons estudos.